Abre a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em 1 Timóteo, capítulo 3. Conforme você for encontrando, se coloque em pé com reverência à palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Mas antes de nós lermos, olha para a pessoa que está mais próxima de você aí, fala para ele: você está mais bonito e mais cheiroso hoje. Fala para ele assim: não se esquece que você também está mais magro. Glória a Deus. Quem crê recebe, diga amém. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente como deve proceder na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da... Vou ler novamente. Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nas nossas mãos está a palavra da verdade. Que essa palavra da verdade também esteja em nosso coração e em nossa mente. E que Teu Espírito nos conduza essa noite à revelação da Sua verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diga: pode se assentar, meu querido. Muitos dizem, e eu já ouvi isso em algumas pessoas, muitos dizem que a metade do conhecimento é a pergunta, metade do conhecimento é a pergunta, e dizem que a outra metade é a resposta. Dizem que para a gente adquirir conhecimento, nós temos que fazer perguntas, ter perguntas e obter respostas. E nós temos feito uma pergunta aqui já há algumas semanas: para que existe a igreja? Nós já temos aí feito essa pergunta algumas semanas atrás. E essa foi a pergunta que eu fiz nas diversas mensagens que nos possibilitou diversas respostas, para que a gente conheça para que serve a igreja. E nós falamos que a igreja existe para glorificar a Deus. Nós falamos que a igreja existe para espalhar o reino de Deus. Nós falamos que a igreja existe para fazer discípulos. Nós falamos que a igreja existe para testemunhar a Cristo. E nós falamos que a igreja existe para transformar a sociedade. Nós falamos nos diversos cultos passados sobre isso, que a igreja existe para isso, para glorificar a Deus, para espalhar o reino, para fazer discípulos, para testemunhar a Cristo, para transformar a sociedade. E hoje nós vamos encerrar essa temática, dizendo que a igreja, ela existe para ser guardiã da verdade. Repita comigo, coloque a mão no seu coração, diga: eu como igreja existo para guardar a verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado, entendeu? Nós como igreja, a igreja existe para ser a guardiã da verdade. Quem nunca ouviu, ou leu, ou já disse que a verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. Repita comigo: a verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. Muitos, por medo da verdade doer, têm aceitado mentiras agradáveis. A verdade pode doer, mas ela não mata. Fala para a pessoa que só fala: a verdade pode até doer, mas ela não mata, ela liberta. Meu irmão, minha irmã, a verdade pode doer, mas ela não mata, enquanto a mentira agrada, mas não cura. Mentiras não curam a nossa vida, mentiras não geram transformação, mentiras não geram mudança, mas a verdade liberta, a verdade transforma. Por isso que a igreja, ela tem que guardar a verdade, espalhar a verdade, viver a verdade.
Meu irmão, minha irmã, o texto lido que nós acabamos de ler afirma que a igreja ela é coluna e fundamento. Baluarte significa fundamento. Ao mesmo tempo que a igreja sustenta a verdade, ela é fundada na verdade. Ao mesmo tempo que ela é a base da verdade, ela é a estrutura que sustenta a verdade. Meu irmão, minha irmã, a igreja, ela é a defensora da verdade. Além de estar firmada na verdade da palavra, a igreja deve ser a proclamadora dessa verdade. A igreja deve ser como um monumento visível por todos, onde qualquer pessoa pode chegar e conhecer a verdade. Não sei quantos tiveram a oportunidade de passar ali, sentido Caiçara, e ver ali a Praça da Bíblia. Lá tem um monumento lá, e aí nesse monumento tem alguns versículos bíblicos, nos 4 cantos dele, assim, não sei quantos já viram. Quantos já viram? Aquilo é um monumento ali na Praça da Bíblia. A igreja, ela tem que ser vista como um monumento que expressa a verdade. Tem pessoas que passam por a igreja e podem dizer assim: olha, essa igreja é bonita. Tem pessoas que passam por uma igreja e podem dizer: olha, que igreja pequena. Tem pessoas que passam pela igreja e possam dizer: olha, que igreja cheia. Tem pessoas que passam pela igreja e podem dizer assim: olha, que igreja vazia. Tem pessoas que passam pela igreja e dizem muitas coisas, mas nós nunca ouvimos, ou eu nunca vi particularmente, alguém passar por uma igreja e dizer: essa igreja prega a verdade, nessa igreja tem a verdade, nessa igreja nós entendemos e vivemos a verdade, ou essa igreja é cheia de verdade. É difícil nós ouvirmos isso, é muito difícil. E eu tenho dito aqui, meu irmão, minha irmã, que tudo que é ruim, a gente já nasce com isso. Eu tenho aprendido isso e tenho dito isso. A gente nasceu pobre, não precisou fazer curso de pobreza para ser pobre. Existe curso para ser pobre? Existe, a gente já nasceu pelado, não é verdade? Por isso que a gente, tudo que é bom, a gente tem que treinar, tem que aprender, tem que exercitar. Falar a verdade é difícil, mentir é fácil. Mentir é fácil. A gente não precisa fazer um curso para mentir. A gente precisa fazer curso para falar a verdade. A gente precisa ouvir pregação para falar a verdade. Ouvir a verdade para falar a verdade. Porque tudo que é ruim já nasceu com a gente. É item de fábrica. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo, ela está constantemente no meio de uma batalha espiritual, e a base dessa batalha é uma luta de 2 fundamentos, de 2 pilares. A luta da igreja é uma luta, a batalha da igreja é uma batalha, a guerra da igreja é uma guerra de 2 fundamentos, de 2 pilares: o pilar da mentira e o pilar da verdade. E nós precisamos de fé para dizer a verdade. Nós precisamos de fé para dizer a verdade. A luta da igreja, a luta que a igreja trava é contra a mentira. A Bíblia afirma, meu irmão, minha irmã, que o império das trevas, ele trabalha baseado na mentira. Jesus deixou claro lá nas Escrituras: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque no diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da... Está escrito lá em João 8,44. Meu irmão, irmã, a maior luta da igreja contra o diabo é lutar contra as mentiras que ele tem levantado no mundo, dentro da igreja, fora da igreja. A nossa maior luta é contra as mentiras, contra a mentira, contra o outro fundamento, contra a outra coluna, que é a coluna da mentira. Para um cristão não existe mentirinha
Não existe mentirão, não existe mentira branca, não existe mentira leve, não existe mentira pesada. Mentira é mentira. E a Bíblia diz que quem mente é filho do pai da mentira. E nós ouvimos dizer que Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Meu irmão, minha irmã, por outro lado, a Bíblia também diz que o reino de Deus é firmado na verdade. Olha que benção. O reino de Deus é firmado na verdade. Lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem anda com Cristo deve andar na verdade. Quem anda com Cristo no presente, nesse tempo, no agora, deve caminhar na verdade que é Cristo. Meu irmão, minha irmã, talvez você possa questionar comigo, existem muitas verdades. Mas eu quero dizer para você essa noite que para mim só existe uma verdade. E ela é Cristo. Jesus, na maior parte das suas falas, ele dizia: em verdade vos digo. Porque de fato, cada pessoa possui a sua verdade. Mas ele é a verdade sobre as outras verdades. Se você conversa com um católico, ele tem as verdades dele. Se você conversa com um budista, ele tem as verdades dele. Se você conversa com um islâmico, eles têm as verdades dele. Mas Jesus dizia: em verdade. Em outras palavras, eu sou a verdade sobre todas as verdades. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Recebe, Deus, a honra, a glória, o louvor. Aleluia. Que nós possamos essa noite aplaudir a verdade com a nossa vida, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, eu quero compartilhar rapidamente com você duas coisas que são importantes para nós entendermos porque a igreja tem que ser guardiã da verdade. Primeiro, porque a gente precisa entender que o diabo, ele tem obras de engano, ele é o mestre do engano. Muitos acham que o diabo é um ser de chifrinho e vermelho. Não, mas a Bíblia fala que ele é um anjo de luz. O próprio diabo é um ser de luz. E que tem, a Bíblia fala, enganado até os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, fica claro que o enganador, que Satanás, ele trabalha inculcando mentira na mente das pessoas, de tal forma que elas ficam escravizadas, elas ficam presas a ele. A idolatria, por exemplo, é um exemplo claro disso. Há enfermidades, eu não sei se vocês sabem disso, que as pessoas têm, porque são resultados de mentiras de Satanás na mente das pessoas. Há doenças que existem na vida das pessoas, porque são mentiras que Satanás colocou na vida das pessoas. Vou te dar um exemplo disso. Pessoas que crescem ouvindo e se misturando com pessoas. A pessoa fala: eu estou com uma dor na barriga. Cuidado, isso é câncer, hein? Cuidado, vai fazer um check-up aí. A pessoa toma aquilo, ela recebe aquela mentira. E ela começa a dizer: eu estou doente, eu estou assim. Então ela vai falando só palavras que vão trazendo ela para baixo. E ela vai somatizando, ela vai ficando doente. Ela vai recebendo aquilo. Quando viu, está doente mesmo. A pessoa lançou uma semente de mentira que frutificou. Quando a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que era nosso estava sobre ele. Não estou falando que a gente não tem que ter doença, que a gente não é imune à doença, não estou falando isso. Eu estou falando isso, que a gente tem que se apropriar da cura. E foi maravilhoso ouvir esse testemunho que o Vini deu, porque em Cristo há cura. Às vezes uma pessoa que é incrédula, ao receber uma oração simples, em nome de Jesus, sai.
crê mais nessa oração do que a gente que está há anos na igreja e já não vemos mais nada acontecer. Já pensou se essa pessoa falasse para o Vinícius: não ora por mim não, você é pastor? Não, chama o seu pastor para orar por mim. Aí eu vou crer. Sua oração não tem poder. Já pensou se ela virasse e dissesse: chama o meu padre? Você é padre? Não, então quero que você chame o meu padre para orar por mim. Mas não foi isso que ela fez. Ela creu no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vocês estão aqui comigo? Satanás, ele cria mentiras na mente das pessoas que fazem as pessoas adoecerem. E nessa batalha que eu disse, dos dois fundamentos, do fundamento da mentira e da verdade, do fundamento da verdade e do fundamento do engano, é possível a gente constatar claramente que o diabo, ele utiliza hoje dos meios de comunicação para fazer com que a mentira dele pareça verdade e seja aceita como verdade. E várias vezes ele inculca na mente das pessoas várias mentiras, e essas pessoas ficam oprimidas e escravizadas. Meu irmão, minha irmã, o tanto de gente que tem seguido homens, o tanto de gente que tem seguido apóstolos, pastores, tanto de gente que tem seguido pessoas e não tem seguido Jesus, estão enganadas. Tanto de gente que tem seguido a mídia e não estão seguindo Jesus, estão sendo enganadas. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que Deus não usa quem Ele quer, pelo contrário. A Bíblia fala, meu querido, lá em Mateus 24, que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos cristos, que fariam milagres, fariam prodígios, e enganaria até aqueles que são de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu creio num Deus que quer curar mais fora da igreja do que dentro, no seguinte sentido, de curas físicas. Eu acredito que se eu orar por você, você pode ser curado, eu creio. Mas eu acredito que Deus quer fazer mais isso lá onde ninguém crê, do que aqui num bando no meio de um povo que crê. Deus te traz aqui para que você receba libertação, conhecendo a verdade. Para saber o que é verdade e o que é engano. Falo isso porque eu fui curado por Deus. Creio em curas, creio em milagres. Eu tinha bronquite asmática, usava bombinha, usei bombinha durante um bom tempo. Eu andava 10 quilômetros, nem 10 metros, 10 centímetros, andava 10 centímetros. Eu já ficava, usava bombinha. E Deus me curou disso. Quem tem alguém asmático sabe o que eu estou falando. E o médico fala, isso não tem cura. O médico falava o tempo todo, lançava uma semente na minha vida, isso não tem cura. Vai viver a vida inteira dependendo de bombinha. E eu ia para médico, inalação, bezetacil, desde a infância. Era assim direto. E por causa dos problemas da asma, tinha problema de garganta, era uma coisa atrás da outra. Meu irmão, minha irmã, Deus me curou disso. Hoje eu vim para a igreja de bicicleta. Olha que benção. Se olhar lá fora, meu carro não está lá, eu vim no camelinho. Camelinho que eu comprei lá no JB Bikes. Veja, a bichinha estava até enferrujada, coitada. Acho que ela ficou até mais feliz que eu vim com ela hoje. Brincadeiras à parte. Mas meu irmão, minha irmã, eu creio no Deus que cura. Para mim essa é a verdade. Porque eu vivi essa verdade. Só que se eu dizer uma coisa para você aqui, que o diabo também tem poder de curar, talvez você não acredite. Mas o diabo tem poder de curar. A Bíblia fala que Satanás, ele foi criado de uma maneira um pouquinho maior que os anjos.
E hoje ele é um pouquinho menor que Jesus. E Jesus, ele é maior que todos os anjos. A Bíblia diz que foram criados. Mas ele tem poder de enganar. Algumas curas ele tem poder de fazer. Uma vez conversando com a pessoa que frequentava o terreiro de Macumba, falou comigo assim: eu já vi muitas curas, perna crescer, eu vi isso acontecer, eu falei, você viu isso acontecer? Vi lá no terreiro, com esses olhos que a terra há de comer. Eu não duvido que o diabo tem poder, não duvido, mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, o evangelho não tem que estar focado em curas e milagres e prodígios, mas isso tem que acontecer, amém? Para que as pessoas creiam que Jesus existe, para que elas creiam, porque Jesus é vivo, como o Vinícius disse. Jesus não é um conto de fadas que aconteceu um tempo atrás. A gente não pode ler a Bíblia, era uma vez Jesus Cristo, todos foram felizes para sempre. Não dá para ler a Bíblia assim. Jesus é real, ele cura. Mas o evangelho não se resume só no poder, ele se resume na verdade. Porque tem pessoas que foram curadas e foram para o inferno. Tem pessoas que foram curadas e foram para o inferno. De que adiantou ser curado? Precisou de verdade em sua vida. Quanto tem crentes que morrem de câncer, estão na glória com Deus. Porque o que importa, mais do que tudo, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que ainda estando morto, crendo em mim, viverá. Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado, Deus. Tu és a verdade, Pai. Tu és a verdade, Pai. Meu irmão, minha irmã, para vencer o engano, siga a verdade. Para vencer o engano, siga a verdade. Para vencer o engano, viva a verdade. Para ir para o céu, ande na verdade. Jesus poderia dizer: olha, eu sou o milagre, eu sou a vida. Ele falou: não, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, segunda coisa que a gente precisa entender como igreja, é que Cristo é uma verdade que liberta. Enquanto o diabo ele escraviza as pessoas, prendendo as pessoas a uma religião, prendendo as pessoas a um pastor, prendendo as pessoas a um padre, prendendo as pessoas a um apóstolo, o diabo está escravizando pessoas para que elas fiquem dependentes de homens que provavelmente Deus usa, ou que provavelmente Satanás usa, escravizando elas. Meu irmão, minha irmã, olha essa afirmação de João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Meu irmão, minha irmã, enquanto o diabo escraviza a palavra de Deus, que é a verdade, e o próprio Cristo, que é a palavra encarnada, são a verdade. São a verdade. A quem eu tenho que estar preso? A Cristo. Quem eu tenho que ser servo? De Cristo. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quem está entendendo, diga amém. E à medida que nós estamos em Cristo, na verdade que é Cristo, essa verdade vai libertando a gente, gradativamente. Meu irmão, minha irmã, eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente. Quando eu conhecia Cristo só de ouvir falar,
Eu cresci na igreja, fazia as minhas cagadas, mas muitas das minhas cagadas que eu evitei porque eu conhecia a verdade. E quando eu comecei a viver essa verdade foi tirando de mim imundícias, essa verdade foi tirando de mim dores, essa verdade foi tirando de mim ressentimentos, essa verdade foi tirando de mim doenças, essa verdade foi tirando de mim mazelas, porque à medida que eu cresço na verdade, e essa verdade cresce em mim, ela vai me libertando de tudo aquilo que não é Cristo. Meu irmão, minha irmã, e é interessante também que 1 João 3,8 diz que Cristo, a verdade, se manifestou em carne para desfazer as mentiras, as obras de engano de Satanás. Meu irmão, minha irmã, eu tenho a impressão, posso estar enganado e que eu esteja enganado, que a gente perdeu o valor de Cristo. Eu estava conversando com um pastor e eu perguntei para ele, como é que está a igreja? Pastor bem ancião já, vivido. Ele falou, a igreja está bem, a igreja está mais ou menos, e a igreja está mal. Eu regalei os olhos. Como assim? A igreja está bem, a igreja está mais ou menos, e a igreja está mal. Falei, como que é esse negócio aí? Explica para mim. A igreja está bem porque tem gente que de fato está vivendo o que Cristo quer que ela viva. Está mais ou menos porque tem pessoas lá também que estão mais ou menos no que Cristo quer delas. Tem pessoas que estão mal, que ainda não entenderam o que Cristo quer delas. Por isso que a igreja, ela está bem, está mais ou menos e está mal. Aí eu falei, agora entendi. Agora entendi. Meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo isso porque, às vezes, muita parte da igreja, não vou dizer todos, mas muitos da igreja, não conhecem o poder de Cristo, da cabeça da igreja. Não entendem o Cristo. Eu disse isso aqui um tempo atrás e quero repetir. Antigamente parecia que os cristãos tinham mais temor a Deus. A gente não tem mais temor, não tem mais respeito, nem pelo nome de Deus. Às vezes a gente vê o nome de Deus em roda de piadas. Estou falando alguma novidade aqui? A gente perdeu o temor. Quando os judeus têm medo até de dizer o nome de Deus. A gente perdeu o amor pela verdade. Boa parte da igreja não entende o amor pela verdade. Teve curas na minha vida, transformações na minha vida que eu recebi rápido. Teve coisa que eu pensei e Deus já me deu, né? Acho que já deve ter acontecido isso com você. Mas tem coisas que Deus foi fazendo paulatinamente, gradativamente, à medida que a verdade ia entrando na minha vida. Se eu perguntar para você aqui, se você tivesse uma gaveta cheia de meias sujas, eu viesse com uma caixa desse tamanho, maior que a sua gaveta, com meias limpas, e você só tivesse essa gaveta, você ia conseguir colocar? O que você ia ter que fazer? Tirar as sujas. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, para a verdade entrar na sua vida, você tem que permitir ela limpar o que é sujo, brilhar na escuridão do mais profundo do seu ser. Porque Cristo, Ele se manifestou em carne, meu irmão, minha irmã, para desfazer as obras de mentira, as obras de engano de Satanás. Se você veio para o Evangelho porque Deus te prometeu riquezas, saia do Evangelho.
Se você veio para o Evangelho porque Deus te prometeu uma vida de regalias, saia do Evangelho. Se você veio para o Evangelho porque Deus prometeu uma cura e ela não aconteceu, saia do Evangelho. Porque o Evangelho não é fazer o que você quer que Deus faça por você. O Evangelho é verdade para que você faça o que Deus quer que Ele faça, que você faça. Meu irmão, minha irmã, nós não temos que vir para a presença do Senhor, por Evangelho, verdadeiro Evangelho, verdade, o Evangelho de verdade, para que Deus seja um mordomo, seja um garçom para servir aquilo que a gente quer. Nós temos que vir a Deus para servir a Ele como Ele quer. O mordomo somos nós, o garçom somos nós, o servo sou eu. E à medida que eu vou servindo a Deus, quem sabe um dia Ele não transforme eu em um amigo. Não é verdade? Já não te chamo mais de servo, mas te chamo de... Antigamente era assim, né? Eu lembro que minha mãe trabalhou durante 15 anos na casa de um casal italiano. E no começo ela tinha muitas restrições. Não entra aqui, não vai lá, não fala com fulano, não fala. Ela tinha um monte de restrições. E ela falou que quando ela saiu de lá, ela era quase uma pessoa da família, de tanto que o povo amava ela. Na caminhada com Cristo é assim, a gente vai servindo Ele, até que a adoção seja completa. Até que Ele olhe para nós e fala: eu já não te chamo só de servo, te chamo de amigo. Te chamo de amigo. Tem gente que quer ser amigo e não quer ser servo. Tem gente que não quer ser servo, mas Jesus, Ele veio para a terra para ser aquele que quer ser o primeiro, sirva e deixou o exemplo para nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para... Por que nós temos que fugir disso? Meu irmão, minha irmã, vocês estão entendendo aqui comigo? Amém? Eu quero concluir essa temática da igreja tem que ser guardiã da verdade, dizendo que toda igreja deveria pregar e viver mais a verdade. Tem muita igreja que tem pregado, mas não tem vivido. Tem muita igreja que tem pregado e vivido mentiras. E a vida dos membros dessa igreja estão girando em torno de ilusões. Muitas igrejas hoje em dia não valorizam mais o ensino da verdade, não valorizam estudos bíblicos, não valorizam treinamentos, não valorizam retiros, porque não precisam mais da verdade. Já têm a verdade, já conhecem a verdade. Não existe mais o prossigamos a conhecer. Já sei, não preciso crescer mais na verdade. Existem muitos cristãos que não têm hábito de ler livros que ajudam no crescimento da verdade espiritual. Existem muitos que estão indo para a igreja só para buscar bênçãos. E eu quero finalizar dizendo isso, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor aqui presente. É tempo da igreja voltar-se para a verdade. Fala para a pessoa que está mais próxima de você, é tempo de nós voltarmos à verdade. Meu irmão, minha irmã, é tempo da igreja voltar-se para a palavra da verdade. E para a palavra que se fez carne, que é a verdade, Jesus Cristo. Começar a conhecer, começar a viver e proclamar as verdades de Deus.
pois a igreja também existe para ser propagadora da verdade. Que Deus abençoe as nossas vidas essa noite, e que Ele acrescente fé, para que você seja como igreja, um propagador, um anunciador da verdade. Se coloque em pé, eu quero orar com você.